aliás, é um item que está na pauta, o item 1 da pauta, que é um projeto de decreto legislativo número 6 de 2016, não terminativo, que aprova o texto do protocolo da emenda ao Acordo Constitutivo da Organização Mundial do Comércio, adotado pelo Conselho Geral da Organização Mundial de Comércio por decisão de 27 de novembro de 2014, juntamente com seu anexo, o Acordo sobre a Facilitação de Comércio adotada pelos membros da OMC na 9ª Conferência Ministerial, realizada em Bali, Indonésia, em 7 de abril de 2013. A autoria é da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara e o relator é o senador José Agripino, que apresenta um relatório pela aprovação. Eu concedo a palavra ao ilustre senador José Agripino para proferir o seu relatório. Senhor presidente e senhores senadores, antes de proferir o relatório, eu gostaria de fazer ciência à comissão de que hoje de manhã eu recebi um telefonema do embaixador Roberto Azevedo, que é o nosso titular na OMC, da Suíça, em Genebra, me dando conta de que havia lido o relatório que eu vou ler, vou tornar público, e que ele, como nosso representante na OMC, e essa é a palavra mais avalizada, é a dele que está no dia a dia, administrando conflitos de interesses entre países na área do comércio internacional, ele disse que o diploma que está para ser apreciado e aprovado, na visão dele, de Sua Excelência, está perfeito. Ele atende perfeitamente ao que o Brasil precisa em matéria de definição de procedimentos, de desburocratização, que em última análise significa diminuição de custos, na criação de instrumentos que vão diminuir custos nas relações internacionais, ou seja, é um documento que se impõe das relações multilaterais do Brasil, das relações comerciais multilaterais do Brasil, com vistas a melhorar o superávit de balança comercial. Ele entende que o acordo, ou o aditivo ao acordo existente é oportuno, é contemporâneo, é objetivo e é interessantíssimo aos interesses do Brasil. Eu gostaria de tornar essa minha conversa com o embaixador Roberto Azevedo pública, porque é uma espécie de aval ao relatório que eu preparei, com base na proposta que vem da Câmara de Deputados e que é de grande interesse para o Estado brasileiro. É uma coisa de interesse do Estado, ele perpassa governos, é uma coisa de interesse do Estado brasileiro. Eu vou procurar, como o relatório está distribuído aos membros da comissão, ele é extenso, são 24 itens, e suponho que a matéria já tenha sido lida pelos membros da comissão, eu vou procurar fazer um resumo dos pontos mais importantes para conhecimento da comissão e submeter o relatório à apreciação em votos. Senhor presidente, cuida-se aqui do protocolo de alteração ao Acordo Constitutivo da Organização Mundial do Comércio, OMC, aprovado pelo Conselho Geral daquela organização em 27 de novembro de 2014. Esse protocolo incorpora o Acordo sobre a Facilitação do Comércio, que lhe é anexo, ao acervo normativo da OMC, ao inscrevê-lo no anexo 1A do Acordo Constitutivo nos termos do seu artigo X.3. O acordo constitui o primeiro documento a ser incluído na lista de acordos da OMC desde a sua criação, ou seja, é o primeiro adendo, é um adendo importante, é o primeiro adendo. O texto está dividido em 3 seções. A seção 1, que vai do artigo 1 ao artigo 12, traz as regras gerais do acordo. As regras gerais. A seção 2 vai do artigo 13 ao 22 e cuida de disposições de tratamento especial e diferenciado para países membros em desenvolvimento e países membros de menor desenvolvimento relativo, que é uma coisa muito importante. É aí onde está o grosso dos conflitos. É aí onde está o grosso dos conflitos e do artigo 13 ao 22 trata-se especificamente dessas relações dos países subdesenvolvidos, dos países de menor expressão econômica. E a última, seção 3, com 2 artigos, 23 e 24, regula as disposições institucionais e finais. Eu leio alguns artigos. O artigo 6, por exemplo, disciplina a cobrança de taxas e encargos e incidentes sobre a importação ou exportação ou em conexão a estas e dispõe sobre as penalidades a serem aplicadas em caso de violação das normas que regem estas atividades. Isso fala por si só. O artigo 8º trata da cooperação entre órgãos de fronteira,
dispondo que cada membro assegurará que as suas autoridades adequarão seus procedimentos para facilitar o comércio. Na seção 2 do anexo, aborda-se o tratamento diferenciado para países em desenvolvimento e de menor desenvolvimento relativo. No seu artigo 13, são tratados os princípios gerais de implementação das disciplinas contidas na seção 1, preconizando que os países de menor desenvolvimento só serão obrigados a assumir compromissos compatíveis com o seu desenvolvimento, necessidades financeiras e comerciais ou suas capacidades administrativas e institucionais individuais. Cria-se a obrigação de prestação de assistência e apoio à capacitação para ajudar essa categoria de membros, compreendida como assistência técnica, financeira ou qualquer outra forma de assistência mutuamente acordada, de modo a permitir o cumprimento das disciplinas da seção 1. Por exemplo, relações entre a Tanzânia e os Estados Unidos, entre a França e a Libéria. Aplica-se. É o caso específico disso daqui. Nas relações entre países de economias desiguais, o adendo ao acordo dá um tratamento específico e que disciplina muitos dos conflitos que se tornaram habituais. E são normas que não, digamos, que não prejudicam acordos bilaterais que venham a ser... Claro, pelo contrário, facilita, cria um molde para... Eles estão acordados pela OMC. Foi um trabalho hercúleo da OMC, eles foram acordados. Nós estamos aqui aprovando. E o importante, a propósito da intervenção de Vossa Excelência, é que o embaixador Roberto Azevedo vai estar aqui na próxima semana. E era muito importante que ele já levasse a aprovação da comissão e do plenário desse diploma, desse instrumento que o Congresso brasileiro está avalizando, para que nós brasileiros, o comércio internacional brasileiro, já pudesse usufruir dos benefícios que estão dentro deste acordo. Aliás, se me permite mais uma interrupção, senador, eu ontem me entendi com o presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, e tenho dele o compromisso de colocar na pauta da sessão plenária, ainda hoje, este projeto de decreto legislativo, uma vez que ele tenha sido aprovado aqui na nossa comissão, a partir do seu relatório. Como sempre, uma providência oportuna por parte de Vossa Excelência. É oportuníssimo isso daí. Eu, inclusive, disse ao embaixador Roberto Azevedo que iria tomar a iniciativa de pedir urgência, mas que tinha certeza de que Vossa Excelência, como presidente da comissão, iria adotar todas as providências para que a matéria, mais do que em caráter de urgência, tramitando na CRE, iria chegar ao plenário do Senado também em regime de urgência para que ele pudesse, em vindo ao Brasil na próxima semana, já ser portador do diploma aprovado pelo Congresso, o que vamos tentar. O artigo 20, presidente, senhoras e senhores senadores, preconiza períodos de carência para a aplicação do entendimento relativo às normas e procedimentos sobre solução de controvérsias para países em desenvolvimento e de menor desenvolvimento relativo. Os mesmos argumentos que usei na apreciação anterior. Na seção 3, encontram-se as disposições institucionais e finais. O artigo 23 prevê a criação do Comitê de Facilitação do Comércio, aberto à participação de todos os membros, com a finalidade de proporcionar a oportunidade de realizar consultas sobre qualquer matéria relacionada ao funcionamento do acordo. A facilitação comercial constitui na simplificação e na desburocratização das atividades e procedimentos relacionados ao comércio exterior. A finalidade é reduzir barreiras e custos de transações não tarifários relativos ao comércio. O tema da facilitação do comércio vem sendo tratado pela OMC desde 96, por ocasião da Conferência Ministerial de Singapura, e foi introduzida na Agenda Multilateral de Negociações Comerciais a partir de 2001, com o lançamento da Agenda de Doha para o Desenvolvimento. As negociações foram demarcadas pelas diretrizes contidas em 3 artigos do GATT, 1994. Liberdade de trânsito, artigo 5º, necessidade de minimizar e simplificar taxas e formalidades impostas pelas aduanas e por outras agências dos governos, artigo 8º, e publicação e administração das regulamentações comerciais, artigo 10º. O Brasil apoiou a inclusão do tema da facilitação de comércio no pacote de resultados antecipados da rodada de Doha. Por fim, em novembro de 2014, foi acordado o protocolo de emenda, ora em apreço, para incorporar o acordo sobre a facilitação do comércio ao anexo 1A do acordo constitutivo da OMC.
Especialmente relevantes para a nossa economia são os dispositivos voltados para a redução da burocracia das operações de comércio exterior, seja da aduana brasileira, seja das aduanas de nossos parceiros comerciais, como os que preconizam um desembaraço aduaneiro mais rápido e mais barato. Como exemplo, pode-se citar a previsão de auditoria pós-desembaraço, o que torna possível concluir o despacho aduaneiro antes de a mercadoria ser auditada. O Brasil já adotou a maioria das medidas previstas no Acordo sobre a Facilitação de Comércio, AFC, da OMC. Uma delas atualmente em curso é a concepção do Portal Único de Comércio Exterior. Por meio dele, busca-se estabelecer processos mais eficientes, harmonizados e integrados entre todos os intervenientes públicos e privados no comércio exterior. Dado que o Programa Portal Único de Comércio Exterior tem por base ampla reformulação dos processos de importação e exportação, muitas das medidas previstas no artigo 7º do AFC serão viabilizadas ou aprimoradas. Outro aspecto interessante para o Brasil, como grande exportador de produtos agrícolas, é a inclusão no acordo de um tratamento especial para produtos perecíveis, de modo a permitir sua liberação mais rápida em relação a outras mercadorias. Com efeito, frequentes atrasos na liberação de contêineres nos portos, principalmente em países em desenvolvimento, contribuem para a deterioração desses produtos em armazenagem. Eu estava vindo de casa para cá, agora há pouco, senador Anastasia, ouvindo a audiência pública que ocorre nesse momento, numa das comissões permanentes da Casa, eu vi até a intervenção do senador Flecha. Está na Casa a ministra da Agricultura, falando sobre assuntos da pasta de Sua Excelência. E, em seguida, chegando no Senado, eu tomei conhecimento do fatídico número 3,8, que foi a queda do PIB no ano de 2015. Mais do que isso, senador Flecha, mais do que isso. A queda da indústria foi 6,8 pontos percentuais. Quem sustentou esse PIB de 3,8 ainda foi o agronegócio. Foi o único que cresceu. Por conta da iniciativa e do brilho de brasileiros empresários que, apesar de tudo, das dificuldades impostas por um governo inconsequente e incompetente, foram capazes de produzir riqueza para dar, ao final, esse número que é muito ruim e não é pior por conta da agricultura. E faço essa observação a propósito desta menção que faz constar no meu relatório, relativa às transações comerciais bilaterais do Brasil com o resto do mundo no campo da agricultura, que ainda é um dos últimos trunfos que nos restam antes de trocarmos de governo. A simplificação de procedimentos do comércio exterior tenderá a aumentar a base exportadora brasileira com pequenas e médias empresas, aventurando-se para além das fronteiras na medida em que os custos de transação diminuirão sensivelmente. Processos alfandegários ultrapassados e descoordenados reduzem o movimento de produtos e aumentam exorbitantemente os custos. O acordo contribui para a remoção desses entraves com a padronização, a simplificação e a rapidez nos processos aduaneiros. Em última análise, a facilitação do comércio pode contribuir para a promoção do desenvolvimento. Intervenções de facilitação de comércio, com melhor gestão de fronteiras e aduanas, melhoria da infraestrutura, mercados abertos e competitivos nos setores de logística e serviços e normas regimentais harmonizadas, levam ao aumento de competitividade das empresas, com melhor desempenho das exportações, mais geração de emprego e renda e maior crescimento econômico com justiça social. Esses benefícios, por seu turno, serão tão maiores e mais tangíveis quanto mais ampla e rapidamente se der a implementação deste acordo. Ressalta-se, portanto, a relevância do acordo com base para a execução de políticas nacionais de facilitação do comércio. Destaca-se ainda a necessidade de colaborar para a efetiva validade do instrumento jurídico internacional por meio da ratificação do acordo, de forma a promover, igualmente, políticas de facilitação em mercados relevantes para as exportações brasileiras.
Conforme anteriormente mencionado, para que o AFC entre em vigor, ele precisa ser ratificado por 2/3 dos membros da OMC. E, neste sentido, se faz importante a aprovação para que o governo brasileiro possa se manifestar e ratificar esse adendo ao acordo da OMC. O voto, com base no exposto, considerando a conveniência, oportunidade, adequação técnica, constitucionalidade e regimentalidade do tratado em tela, o voto é pela aprovação do projeto de decreto legislativo número 6 de 2016. É o nosso voto favorável. Senhor senador José Agripino, eu não poderia ter escolhido melhor relator do que Vossa Excelência para apresentar à comissão e a todos aqueles que acompanham nossos trabalhos essa matéria que é árida e que o senhor traduziu em termos claros, simples, sintetizou todo o conteúdo dessa peça, desse acordo que é bastante amplo e pôde destrinchá-lo de uma maneira que ele pudesse ser compreendido por todos, enfatizando exatamente os seus pontos mais importantes para o interesse do Brasil. De modo que eu me congratulo com Vossa Excelência e coloco a matéria em discussão. Presidente, só para... Senador Flecha. Para associar-me aos comentários de Vossa Excelência com relação à competência do senador Agripino como relator da matéria, é realmente matéria, como Vossa Excelência disse, complexa e árida. Ainda que ele agora, conseguiu simplificar, esclarecendo a todos qual é a importância desse acordo para o Brasil. Não só desse, ainda agora o senador Agripino fez comentário, eu estava na Comissão de Agricultura com a senadora Cátia Abreu, e na fala da senadora, ela pediu que o Congresso Nacional pudesse atuar exatamente em acordos comerciais bilaterais, não só deixar por conta do Executivo. Aí o senador Moca perguntou a ela se teria que ser junto com a Comissão de Relações Exteriores e a Comissão de Agricultura, o acordo na área do agronegócio. Então, isso é importante, e a emenda aqui ao acordo com a OMC também, que é importante, e agilizar o processo, porque tem acordos, como Vossa Excelência tem falado, tem dito aqui, que passam anos para que sejam aprovados, mas não é culpa daqui do Senado, eu diria. Pelo menos não da comissão, da Comissão exatamente. de Relações Exteriores, tampouco do Senado. Nem do Senado, nem da comissão. É porque o Executivo fica 5, 6 anos para encaminhar e demora algum tempo ainda na Câmara para quando chega aqui no Senado a gente aprovar algo que deveríamos ter aprovado já, às vezes, até uma década, senador Agripino. Parabéns pelo relatório. Não havendo mais quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. E eu peço à Secretaria, então, da Comissão que encaminhe já imediatamente a matéria à Secretaria-Geral da Mesa para que ela possa ser submetida ao plenário ainda hoje. Pela ordem, senhor presidente, um segundo. Pois não. Só para comunicar a presença nesse plenário do professor Gabriel Azevedo, da Faculdade de Milton Campos, e alunos de Belo Horizonte que vieram acompanhar a sessão. Queria comunicar a Vossa Excelência a presença dessa delegação. Que bom. Bem-vindos. Só para requerer urgência, para formalizar o pedido de urgência. Pois não. Senadores que concordam, permaneçam como se encontram. Está aprovado a urgência. A urgência.